Hoje não tem Flamengo, mas é um dia feliz, porque hoje é dia do flamenguista. E você é flamenguista de qual região? Comenta aí. Novo camisa 9 na Gávea e Gabigol tem futuro definido no Flamengo. Nós vamos estar falando sobre isso aí, o que está acontecendo. Flamengo em preparação aí para enfrentar o Internacional, mas já pensando no domingo na Copa do Brasil, que é a final. Tamo junto. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar isso tudo aí. A gente vai levantar a taça e vai ser feliz. Se você põe fé, comenta aí. Meus amigos, vou deixar um QR Code na sua tela. Você vai comprar hoje a sua camisa do Flamengo com desconto. Vai poder parcelar, presentear quem você ama e ficar bonito na foto. Simples assim. Só apontar o celular e comprar. Para quem está desempregado, precisa fazer uma renda extra, ou para quem quer trabalhar com a internet, hoje é seu dia de sorte. Vou deixar o QR Code na tela. Você vai comprar um curso baratinho e vai ficar aí atualizado, é muita grana. Tamo junto? Vamos que vamos. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte: semana decisiva pro Flamengo aí. Por quê? Porque o Flamengo quarta-feira enfrenta o Internacional, jogo que estava adiado pelo Brasileirão aí, e vai ser agora. Melhor, se fosse naquela época seria muito melhor. Por quê? Porque o Inter naquela época estava mal das pernas. Agora o time está encaixado, está ganhando direto aí, está surpreendendo. E o Flamengo vai ter que partir para tudo, para dentro deles aí, poder ganhar. Lembrando que eles ganharam de 3-1 do Atlético sábado. Então não vai ser um jogo muito fácil não. E o Filipe Luís tem alguns desfalques pontuais aí, né? Entre eles Arrascaeta e Pulgar, que levaram o terceiro cartão amarelo. E é aquele negócio, né? O Flamengo tá sempre com probleminha. E quando é cartão, é lesão. E falando de lesão, De La Cruz também não joga, tá lesionado. Possivelmente, eles estão tentando ainda, mas possivelmente ele vai estar apto para o jogo de domingo, mas ainda é uma incógnita. Mas ele está bem adiantado, é porque a lesão dele foi grau 2, levíssimo, então deve estar apto para domingo. Mas para quarta-feira não joga. Esse jogo do Brasileirão aí tem esse desfalque também. Mas Flamengo é Flamengo, a gente vai para cima com o que tem e vamos ganhar. Nosso elenco é forte, temos um jogador para a posição ali do De La Cruz, que é o Alcaraz. Temos um jogador ali para substituir o Arrascaeta, que é um bom jogador também, que é o Lohan. Tem o Matheus Gonçalves que faz essa função. Tem o Michael, que vai jogar de ponta ali, que está jogando muito. Fez o gol inicial aí no domingo contra o Juventude, no sábado contra o Juventude. E temos aí uma grande novidade. Filipe Luís, em entrevista, né, que deu muita repercussão, falou claramente que hoje o Gonçalo Prata é substituto imediato do Bruno Henrique, do Michael. Preferencialmente ele joga pela esquerda, não pela direita como os outros dois. Também é substituto para o Gerson. E ele também está sendo testado aí e treinado para ser o novo camisa 9 do Flamengo. O que está acontecendo? Gabigol tem que abrir o olho, porque a qualquer momento ele vai sair do time titular e a vaga vai ser do Gonçalo Prata. Por quê? Porque o Gonçalo Prata é mais novo, chegou agora e está jogando com mais vontade. Gabigol tem se empenhado, mas as coisas não têm acontecido. Ele está muito distraído, você vê que ele está sempre impedido. Segundo ele fez uma postagem que está sempre 2 passos à frente do zagueiro, mas ele está sempre impedido, essa é a verdade. E isso tem prejudicado o Flamengo. Inclusive, quando o Flamengo jogou com 1 a menos contra o Corinthians, e tirou exatamente o Gabigol e colocou um zagueiro, o time, a torcida, ele boa parte da torcida começou a comentar que o Filipe Luís foi um cara muito esperto, que ele estava botando o Gabigol de titular para treinar o time com 1 a menos. Brincadeiras à parte, mas a verdade é que se o Gabigol não abrir o olho, já era. E outro detalhe, por que o futuro do Gabigol acaba de ser definido? Porque o Gabigol está em vias de renovação. E estava difícil a renovação dele por causa da fase, a péssima fase que ele vive. E outro detalhe, ele queria ir no mínimo 3 anos de contrato, com um aumento de 50% no salário. O Flamengo ofereceu 1 ano de contrato e até toparia aumentar o seu salário em 50%. Mas ele não aceitou. Eu acho até que para renovar ele teria que abaixar o salário. Mas ele quer na renovação que aumente. Ele não aceitou e por isso emperrou as negociações. Ficou agora para dezembro. Dezembro, nova diretoria. Os novos caras que estão chegando aí, como eu já disse em vídeo anterior, não devem dar moral nenhuma para o Gabigol. Se ele não abaixar o salário ali e não diminuir o tempo de contrato que ele quer, deve vazar do nosso Mengão. Com a chegada aí do Gonçalo Prata, ou melhor, com a improvisação do Gonçalo Prata como falso 9 ali,
e ele começando a render mais do que o Gabigol, porque ele fez um belo gol, o outro centroavante. Isso pode colocar, sim, uma pressão danada para que o Flamengo não renove com o Gabigol. Você é a favor da renovação, sim ou não? Comenta aí. Mas tudo indica aí que o Gabigol pode estar vivendo seus momentos finais e se bobear não vai nem pegar mais titularidade. Porque se você tem o Plata, que é mais novo, tá voando, você vai ficar insistindo com o Gabigol por quê? Só por amizade? Complicado, né? Mas essa é a realidade. Agora vocês lembram disso aqui? O ano era 2018. O Flamengo foi, né, perdeu ali, acabou sendo eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil. E o Corinthians fez essa postagem aqui, ó. Aí começou a história do Cheirinho, né? Só que parece que as coisas reverteram desde aquilo ali. Por quê? Porque a lista de vitórias do Flamengo sobre o Corinthians é impressionante depois disso aí. Foi 3-0 na eliminação de 2018 lá em Itaquera. Já em 2019, o Flamengo eliminou o Corinthians por 2-0. Depois, em 2020, o Flamengo eliminou também. Em 2021, o Flamengo foi campeão. Em 2022, o Flamengo eliminou o Corinthians na Libertadores. E assim segue. Então o Flamengo está aí, ó. Conquistou título em 2022, conquistou em 2024, eliminou o Corinthians em 2024, já profetizei que nós vamos ser campeão, acabaram de ver, e fomos campeões aí em cima do Corinthians em 2022, né? Ou seja, o Corinthians fez essa gracinha, negócio de Cheirinho, e ele acabou aí ficando no Cheirinho por 2 vezes pro Flamengo, sem contar as vezes que ficou pelo caminho e eliminado pelo nosso Mengão. É um freguês histórico, aliás. Qual time aqui no Brasil que não é freguês do Flamengo, né? Todo time aqui já levou uma sapatada do Flamengo. O próximo vai ser o Atlético Mineiro. Você põe fé? Comenta aí. Vamos encher isso aí de comentário para poder amassar esse galo já agora. Meus amigos, Cebolinha fez uma postagem enigmática no seu Instagram. E muita gente acha que isso aí pode atrapalhar o futuro dele dentro do campo. Porque o que está acontecendo? Ele postou uma foto na qual a ex-esposa dele estaria lá no resort. Aí muita gente falou, seria a volta? Ou seja, será que estariam tendo uma nova segunda chance para o casal? Seria muito bom, porque casal, quem casou não é feito para separar, casamento é feito para a vida toda. Embora a gente vive tempos modernos aí, no qual a pessoa casa num dia, casa no outro, isso já aconteceu comigo, mas o certo seria casamento para a vida toda. Detalhe, se ele voltar seria uma boa. Mas aí muita gente está falando, isso vai interferir na recuperação do atleta que está lesionado e começou agora a dar os primeiros passos em campo. Ou seja, ele tá aí, né? Ainda está lesionado, não vai poder ainda jogar por um bom tempo, mas ele já começa a fazer algumas atividades no campo, e isso é um ritmo lento, deve voltar mais ou menos até março do ano que vem. Mas por enquanto, nada de pensar no Cebolinha jogando. Ele está indo para o campo, mas só para fazer alguns trabalhos físicos ali apenas. Aí ele postou essa imagem aí, muita gente pensando, vai atrapalhar ou não o atleta? Tomara que não, tomara que seja a volta, e que ele ter esse problema menos na vida, né? Porque quando o cara está separado e ele gosta, é um verdadeiro inferno mental. Ele fica na mente repercutindo ali e o cara não consegue se concentrar. Então, para ele se concentrar, que volte o mais rápido possível, ou se não tiver volta, que ele esqueça. Mas que ele se concentre aí, porque o importante é o nosso Mengão. Ele tem que ter essa noção também. Mas ele tem que ser feliz, que dê tudo certo para ele aí. Outro jogador que começa a dar os primeiros passos, já está caminhando sem muleta, é o Pedro, abençoado Pedro abençoado, que é o nosso jogador, e está indo bem. Por quê? Porque a partir do momento que o cara já largou as muletas, as coisas já começam a melhorar, já desinchou, então daqui a pouco ele já vai estar fazendo os treinamentos com bolas aí. Detalhe, Pedro está se dedicando muito fora de campo, é um exemplo fora de campo, não é só porque ele é cristão não, porque ele é evangélico não. O cara é um exemplo fora de campo, ele se dedica muito e a recuperação dele deve ser antes do esperado. Ele que tem a volta prevista aí para abril do ano que vem, pode ser que volte antes, galera. Então Pedro recuperado seria uma bênção. Por quê? Pra você ter ideia, sábado agora, Estevão fez o gol e empatou na artilharia com o Pedro.
sendo que o Pedro tem 2 meses e meio que não joga. E ainda assim ninguém tinha alcançado os números do Pedro. Se o Pedro tivesse continuado naquela sequência, ele estava uns 5, 6 gols à frente dos outros jogadores. Ele seria o artilheiro brasileiro no ano. Então teve um ano atrapalhado, mas muita gente fala. Quando há um retrocesso na vida, na carreira, pode ser Deus puxando ali para te dar impulso para voo mais alto. Ou seja, então já aquele que ficou pelo caminho esse ano, ano que vem deve jogar muito mais, se Deus quiser. E se você põe fé, aumenta aí. Então o Flamengo ano que vem vai ter muita surpresa, muita notícia boa. São 4 jogadores importantíssimos que vão estar voltando de lesão. Lesão grave, porque tem mais jogador lesionado, que é o caso do De La Cruz. Mas lesão grave. Matias Vinha, que deve ser o último a voltar, só volta no meio do ano que vem. Depois a gente tem o Pedro, que deve voltar em abril, também lesão grave. Cebolinha, previsão para março. E o Luiz Araújo é o único aí que está sendo sondado para voltar agora em dezembro. Se vai voltar ou não, a gente não sabe, porque em dezembro já são partidas finais, talvez mesmo ele recuperado não coloque ele para jogar. Mas é um jogador que já pode estar de volta mês que vem aí. Então vamos torcer para tudo dar certo e a gente poder contar com nossos atletas. Porque esses desfalques atrapalharam muito. Tite errou bastante? Errou. Tite está com um esquema tático aí que está atrasado. Não encaixa, não deu certo no Flamengo, pode ser que dê certo em outro clube, mas no Flamengo não deu certo, não dava liga, muitos jogadores também não estavam conseguindo render com aquilo, não estavam gostando, então o Tite errou bastante, mas tivemos também vários problemas desse campo aí. O departamento médico ficou lotado, isso atrapalhou muito o ano do Flamengo, além das burrices e das cagadas feitas pela diretoria, e também da má vontade de muito jogador, então é todo mundo culpado. Mas agora é vida nova. Felipe Luiz chegou aí, não dá para falar ainda que ele é isso tudo, mas deu um novo ânimo. Esse novo ânimo aí, em 5 partidas, são 4 vitórias e uma derrota, se não me engano. Não, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Então são bons números e isso anima. E lembrando, o Michael em 4 partidas fez 2 gols, só jogou uma de titular. Ou seja, são números impressionantes. Querendo ou não, o Michael, se você for comparar no momento com eles, ele substitui Bruno Henrique. Se você for comparar Michael e Bruno Henrique, Michael está bem à frente do Bruno Henrique, deve continuar sendo titular, porque Bruno Henrique desfalca o Flamengo no domingo, levou o cartão vermelho, pode ser que ele pegue alguma punição extra e não joga nem o outro jogo da final. Então a gente tem que focar aí e deixar aí o Michael continuar voando, jogando, dar moral para ele, porque é ele que vai fazer a diferença. De Arrascaeta também não joga na quarta agora, forçou o cartão, como eu falei, assim como o Pulgar, só joga no domingo. Foi meio que errado, né? Mas a gente tem substituto. Vamos acreditar, galera. Tem que acreditar até o final. Enquanto você vê que tem possibilidade real de título, tanto no Brasileiro, na Copa do Brasil é realidade, nós estamos na final. Mas no Brasileirão, por exemplo, a gente está aí a 9 pontos atrás do Botafogo, se não me engano. Se o Flamengo ganha esse jogo a mais, acho que é 10 mesmo. Se o Flamengo ganha esse jogo, né, que tem a menos, o Flamengo passa a ficar a 7. O Botafogo ainda tem jogo contra o Atlético Mineiro e ainda tem jogo contra o Palmeiras. 2 times que devem tirar pontos dele. E ainda tem outros times que estão lutando pelo rebaixamento aí, que vão ser jogos difíceis. E ele pode perder ponto. Então por que a gente não pode acreditar? Me fala aí, em 2009 a situação era muito mais difícil, o time era muito mais fraco e a gente foi campeão. E eu, naquele ano eu não desisti, por que eu vou desistir esse ano? Então não desiste não, continuo acreditando aí que o Flamengo tem condições, tem time para ser campeão. Temos que ter concentração, porque estamos tendo uns vacilos ali na zaga, ali, muitas vezes de falta de concentração, principalmente quando joga ali Léo Pereira do lado do Ayrton Lucas, os dois batem cabeça. No último jogo até jogaram bem, mas tem que ter essa atenção aí. O Rossi tem que parar de ficar catando borboleta e jogar mais sério, porque no segundo gol do Juventude ele deu mole, apesar do gol não ter prejudicado o Flamengo, porque o Flamengo ganhou de 4-2, mas tem que ficar atento, porque às vezes o time faz um jogo desse aí, o Flamengo se abate, o outro time vem e consegue virar. Então é importantíssimo a concentração de todos os jogadores. Tamo junto? Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, parabéns para nós todos, nós que somos flamenguistas, somos torcedores 24 horas, sofremos e amamos aí o Flamengo 24 horas. Taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço e fui. Valeu, meus amigos.